Bom dia! Nós estamos iniciando o nosso programa de hoje, num período muito lindo da igreja, da liturgia. Estamos celebrando o advento, preparando o nosso coração para receber o amor que está chegando. Então, é um momento propício também para convidarmos uma pessoa muito especial, amigo do peito, e eu sei que ele é muito ocupado. De antemão, já vou agradecendo a disponibilidade do Frei Ricardo Reis, meu amigo. Uma alegria lhe rever há muito tempo. Olha, faz uns bons meses que nós não nos encontramos, né? Exatamente. Mas é sempre uma alegria poder encontrá-lo, poder estar com você nesse momento de gravação, que acaba sendo também um momento de evangelização, né? Sim. Quando a gente conversa tantos assuntos e a gente leva também, através da nossa amizade, as pessoas que estão em casa, aquilo que de fato vai alimentar o coração, né? Frei, nós estamos vivendo o período do advento. Como nos preparar para o advento? Primeiramente, a gente tem que recordar, Ibiapina, que o advento é um tempo de 3 palavras importantes: preparação, depois esperança e alegria. Primeiro você tem que preparar o seu coração. Geralmente quando nós vamos receber alguém na nossa casa, a gente prepara a casa, a gente quer deixar aquela pessoa confortável, que o ambiente seja agradável, e a gente prepara todo esse ambiente. Então o advento é um tempo onde a igreja celebra 4 semanas. A gente vai lembrar a coroa do advento, que são 4 velas. Para cada semana uma vela é acesa, para recordar que esta chama, esta luz, ela vai se intensificando. Ela vai crescendo, ela vai iluminando cada vez mais. Então, cada passo dado, nós estamos mais iluminados, mais fortalecidos. Então, eu preparo a minha casa, eu preparo o meu ambiente, ou seja, eu preparo a minha casa principal, que é o meu coração. Então, se eu estou preparado para acolher aquele que vem, então, após as 4 semanas, eu celebro o tempo do Natal. E Natal, a gente sabe, é nascimento. É um novo tempo dentro da nossa igreja, é um novo tempo na vida de todas as pessoas que viram a página para poder recomeçar de novo. Então, eu me preparo nessa expectativa para que eu possa chegar a esta alegria. E qual é a alegria de uma mãe? É quando ela gesta o seu filho, mas a alegria maior é quando esse filho nasce. Então, celebramos esse tempo para que nós possamos chegar no tempo do Natal, que é o tempo da alegria. Nesse tempo de advento, você falou sobre mãe. E qual a importância de Nossa Senhora nesse período de advento? É preciso lembrar que no tempo do advento nós temos algumas figuras que são muito importantes. Precisamos lembrar do anjo Gabriel, que é enviado por Deus a assinar o Evangelho de São Lucas a esta mulher, esta moça chamada Maria. Essa Maria que acolhe o anjo, mesmo que no primeiro momento ela não esteja entendendo absolutamente nada, mas quando o coração do homem se abre ou dá livre acesso para que Deus possa falar e o coração possa entender, então nesse primeiro momento Maria questiona: mas como isso acontecerá? E o anjo lembra para ela: alegra-te. Então veja a alegria. Então, essa alegria ela não pode faltar. E no final desse diálogo, Maria diz: eis a escrava, eis a serva, eis a amiga do Senhor. Então, faz a vontade de Deus. Então, quando o ser humano dá livre acesso para que Deus realize a vontade dele e não a nossa própria vontade, quais são as nossas vontades? Nós temos tantas vontades, vaidades, caprichos. Então, isso é que desconcerta o ser humano para que ele fuja desta imagem e semelhança de Deus. Além da imagem do anjo Gabriel, de Maria, nós vamos ter a imagem de São José. São José humano, o que acontece aí? São José quer abandonar Maria em segredo. Mas Deus sempre tem uma forma de chegar ao coração do homem. Então Deus chega ao coração de José através de sonho para não abandonar Maria. E ele não abandona, então ele assume essa paternidade. Então, além de José, nós vamos lembrar de João Batista. Então, João é aquele que prepara o caminho, é aquele que anuncia, é aquele que vai lembrar o povo a conversão, o batismo, através da água. Então, vai lembrar: olha, se converta, prepare os caminhos. Mais uma vez, a palavra preparação. Então, essas figuras são totalmente importantes. E o profeta Isaías, que é o profeta da esperança. Então, são figuras importantíssimas que nós não podemos deixar de lembrar. E depois, a nossa figura, onde nós precisamos continuar celebrando bem com
nessa preparação, nessa esperança e nessa alegria, essa vinda nova de Jesus, que nasce aqui. A manjedoura é aqui, não é mais lá em Belém, é dentro de você. Você falou muito bem sobre as personagens, né? Realmente é um momento, um tempo na igreja muito importante para cada um de nós. Você falou também que muitas vezes a gente chega nesse tempo, se afasta de Deus, né? Porque às vezes um pouco frustrado no ano de tantos projetos. Qual a mensagem que você daria para essas pessoas que estão ainda nesse sentimento de frustração, de os planos não deram certo? Como é que você vê isso? Olha, no meu pensamento, as pessoas vivem muito da expectativa. Claro, o Natal o Advento é um tempo de expectativa, mas você tem que colocar os seus pés no chão da sua realidade. A vida não é só nessa expectativa de, talvez não seja nessa palavra, realidade e... Me fugiu agora. Sonhos, realidades. Não, é uma outra palavra, né? Sim. Mas as pessoas vivem muito nesse pensamento fantasioso. Sim. As pessoas vivem na fantasia. Por exemplo, chega o tempo do Natal, antes de chegar esse tempo, então as pessoas se preparam, mais do que se prepararem espiritualmente, elas se preparam materialmente. Sim. Então é um tempo de compras, é um tempo de muito gasto, sabe? Comemoração Ceia, supérflua. fartura. Isso é super interessante, né? Sim. Isso é super interessante. Mas o principal não é o gasto, não é, sabe? Não é aquela troca de presente, não é a bebedeira. Não é isso. É nascimento. É uma coisa mais leve, é uma coisa mais gentil, é uma coisa mais sensata e feliz. Sim. Porque depois que passa tudo isso, vem justamente o que você estava falando, esse vazio das Sim. pessoas. Por quê? Porque você criou um sentimento dentro de você pensando que, é só isso. Depois que passa, as pessoas dizem assim, mas é só isso. Não é só isso. Se você tivesse se preparado antes, Sim. né? Aí sim, aí você iria chegar naquele momento, iria celebrar, porque Natal é uma celebração de vida, de alegria, de esperança, de confiança. Mas as pessoas não, elas mergulham todo o seu ser no mundo materialista. Sim. Aí vem, claro, aqueles sentimentos das pessoas depois de um esvaziamento total e de uma frustração total, quando elas não beberam da fonte certa e acabaram dessa maneira mais vazias ainda. Olha, você falou sobre tempo de Natal e eu vou agora para o túnel do tempo. Vamos voltar ao tempo que você era criança. Como era o seu Natal quando criança? Como era a convivência com a família? Você perguntando sobre isso, eu rapidamente, né? A mente é muito rápida, né? Então, rapidamente eu lembrei aqui que Natal era isso. Muito simples, né? Então, primeiramente, no interior era assim. Os nossos pais compravam, por exemplo, durante o ano, roupa para o São João. Sim. Né? Claro que a gente tinha muita roupa. Nordestino é São João. A gente comprava roupa nova para o São João, comprava roupa nova para o Natal e depois para o Ano Novo. Pronto, então isso era de praxe na família, né? E chegava na noite do Natal, o dia 24, a família se reunia e meus pais iam para celebração, nos levava, a gente celebrava. E aí a gente ia para a casa da minha avó. Sim. Pronto, e ali tinha aquele momento do jantar. E depois que terminava, pronto, a gente voltava para casa, todo mundo ia dormir feliz. Era muito simples, né? E o Papai Noel entrar nessa história? Não, acho que não lembro. Não, as coisas eram mais... Eu penso que as coisas eram mais simples antigamente, mais simples, né? A gente não tinha muita escolha, porque não tinha tanta coisa. Hoje não, hoje são presentes caríssimos, né? As crianças de hoje em dia vivem outro tempo, outra fase, e aí a gente poderia até chorar, o pai e a mãe diziam que não ia dar, porque não tinha dinheiro, talvez, né? Para quem não tinha como. Eram coisas simples, carrinhos, bonequinhas, sabe? Coisinhas de plástico, né? Coisas assim. Hoje não, hoje é celular, hoje é um tablet, hoje é um carro importado, é tanta coisa cara. Então, por isso que as pessoas são tão vazias. Por quê? Porque elas não têm o prazer de conquistar e de valorizar aquilo que foi fruto do seu trabalho. Eu não
tenho hoje nenhuma frustração, porque eu não tive, né, aquilo que era fruto daquela época de presentes. Eu não tenho essa frustração, esse vazio, não. Mas o povo hoje em dia, se não conquista, se não tem, sabe? É uma frustração, é uma decepção. As pessoas querem desistir da vida com facilidade. E assim, o tempo que a gente vive, infelizmente, nos apresenta esta realidade. Sim. É um tentar contra a vida, porque o outro tem e eu não tenho, porque o outro me chamou disso, e tudo é preconceito hoje em dia, sabe? Então, assim, as pessoas perderam a noção do estar bem, do viver feliz, do ser mais leve, do olhar para o outro. Não sei se, assim, pelo menos que eu recorde rapidamente no meu tempo, a gente não tinha essas coisas todas que a gente tem hoje, de muita briga, sabe? Sim. A gente ficava na rua, brincava até tarde, ia para casa com o pé sujo, a mãe pedia para lavar, vai tomar banho, vai lavar esse pé. Não, era uma coisa gostosa. Era o nosso tempo. Era. Hoje em dia, não. Hoje em dia não. É outra realidade, infelizmente. Na minha família, por exemplo, nós éramos 11 irmãos, né? Quer dizer, um Papai Noel para dar presente para 11 irmãos, né? Então era coisa simples, né? Sim. Eu me lembro de uns presentes que eu ganhei, que eu estava na expectativa de ganhar o que eu queria, né? E Papai Noel colocou um vialejo, aqueles que toca assim, para mim foi uma frustração, era aquilo. Mas depois eu comecei tocando, aquela coisa que a gente, como criança, né, vai ser. Então, o que eu ganhei de presente na minha infância era aqueles carrinhos de plástico, né, tinha um carro de bombeiro, né, as coisas assim, bola, raquete, mas tudo tão simples antigamente, a gente era tão feliz. E hoje as pessoas têm tanto, mas são tão infelizes. Eu digo isso por conviver com tantas pessoas diariamente e escutá-las, né? Mesmo que seja uma conversa, o que eu recebo de mensagem nas redes sociais de pessoas querendo tentar contra a própria vida porque estão infelizes. E aí você vai ver a história daquela pessoa, o que ela tem por trás. Tem tanta coisa, mas não são os bens materiais que te dá felicidade, não é isso, né? É uma coisa mais profunda. É muito mais profunda. Mas dentro desse seu sentimento, voltando ao passado, como criança, mas como nasceu no teu coração o chamado para o sacerdócio? Olha, eu lembro que eu fiz a primeira Eucaristia com os meus 9 anos, e aí eu sempre fiquei com aquele pensamento, porque eu fiz a primeira Eucaristia antigamente, quando eu falo antigamente, foi outro dia, porque é muito rápido, o tempo é rápido demais. É rápido demais, é um sopro. Outro dia, eu tinha 9 anos, quando eu lembro assim, eu brincava lá na rua como criança com os meus amigos, e a gente fazia a primeira, sobretudo no interior, naquelas casas daquelas senhoras que eram catequistas, né? Senhorinhas Sim. que ensinavam, Pai Nosso, Ave Maria, como rezar, os mandamentos e sacramentos, e aí eu fiz a minha primeira Eucaristia, com 9 anos, mas foi nos franciscanos, né? Sim. Em Juazeiro do Norte. E aí, de repente, eu fiquei com aquele pensamento, eu teria que voltar naquela igreja lá. Para você ver como que Deus vai trabalhando na gente, que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, lá no futuro, mas Deus ele vai trabalhando. Então, quando você deixa Deus sonhar com você e fazer em você, Sim. você está aberto para isso. Então, a coisa vai acontecendo, você vai amadurecendo, e você consegue chegar. E aí, eu lembro que eu sempre ficava com esse pensamento, né? Eu teria que voltar, tenho que voltar a essa igreja, tal. Aí quando foi um dia, eu lembro que passou numa emissora o filme de São Francisco, né? O primeiro filme, Irmão Sol e Irmão Lua. E eu fiquei com aquele pensamento de São Francisco, não entendi o que era isso, né? Com 9 anos, 10 anos, 11 anos e tal. E aí 2 amigos meus, que eram 2 irmãos, que eram coroinhas, né? Coroinhas que servem o padre lá no altar, me convidaram. Vamos ser coroinha. E eu nunca me esqueci disso. O primeiro pensamento que veio foi, eu não, vou babar padre, olha só. E hoje eu sou padre, né? Está sendo babado. Aí depois eles insistiram de novo, passou um tempozinho. Tu vai, se você não gostar, não precisa ir mais. Eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu entrei na porta principal da igreja, como se tivesse caído um raio. Pá! O primeiro pensamento que veio foi esse, eu quero ser padre. Isso eu tinha, eu acho que 11 anos talvez, mais ou menos isso, né? E aí não tirei mais esse pensamento e fui participando do grupo de acólitos. Depois, com os meus 13, 14 anos, eu entrei para o grupo vocacional. O grupo vocacional é um grupo que você se prepara para que você possa ingressar no seminário. Pronto, aí fui acompanhado ali pelos frades e fui participando de encontros.
e entrei no seminário com 16 anos. Isso em 1995. Né? Eita! Próximo ano, 30 anos que eu entrei no seminário. 30 anos 30 que anos. entrou no seminário. De padre eu fiz 18. Sim. Graças a Deus. Nós estamos conversando com o Frei Ricardo Regis. Ele estava falando aí sobre a sua vocação, seu chamado. Mas se você não sabe, ele também é cantor. Ele é padre e é cantor e faz shows. Nós vamos conversar com ele no próximo bloco sobre seus projetos que estão para o ano que vem, para o ano novo. Fique com a gente. Olá, eu sou Diego Amorim, jornalista, e quero falar para vocês um pouco sobre a Luminous Play. Realizar o trabalho com podcast aqui na Luminous tem gerado vários resultados no nicho do meu trabalho. E se você também deseja conhecer mais um pouco do que é a Luminous Play, os trabalhos que eles realizam aqui, você pode entrar diretamente em contato com eles pelo Instagram, Luminous Play, e conhecer um pouco mais de tudo que é feito aqui, como podcast, vídeos institucionais, videoaulas, clipes, como também VTs para empresas. Isso você encontra dentro do processo do que é feito diariamente com essa equipe profissional e que leva o resultado que a sua empresa deseja. Luminous Play, dando um play na sua ideia. Acesse @Luminous Play Produções no Instagram, Facebook e YouTube. Luminous Play, dando um play na sua ideia. Que bom estar com você com o nosso programa Semeando. Estamos aqui conversando com o Frei Ricardo Regis e nós fizemos no bloco anterior uma interrogação. Você conhece o Padre Regis como cantor? E como surgiu, padre, essa vocação de cantor? Olha, os meus primeiros 3 anos... Eu nunca pensei em ser cantor, né? E os meus primeiros 3 anos de padres aqui em Fortaleza, porque eu fiz teologia aqui. Aí, diaconato, terminei a teologia, fui fazer o meu estágio de diaconato na Lagoa de São Francisco, no Piauí. Concluí o diaconato, me ordenei em Juazeiro em 2006, 3 de dezembro de 2006. Pouco tempo agora, celebrando. Dia 3, 18 anos. E aí fui transferido para Fortaleza de novo. Nas minhas celebrações eu sempre cantava com muito medo, mas eu nunca cantava uma canção toda, porque eu não me sentia seguro. Eu sempre cantava um refrão de canções fáceis, né? E os meus primeiros 3 anos eu fui evangelizando dessa forma, apenas através das missas, nada mais. Mas eu já trabalhava com artes, né? Com pintura, fotografia, instalações. Eu fiz muitas exposições pelo Brasil. Construí um currículo de artes, né? Mais de 100 exposições. Quase todo o Brasil eu fiz muitas exposições, galerias, museus, centros culturais. Ganhei algumas premiações também com instalações e fotografias, então foi muito interessante o trabalho. E aí fui transferido, depois dos meus 3 anos aqui, para Teresina. Chegando lá, eu fui assumir a paróquia e comecei a trabalhar com músicos lá. Então eu sempre gostei de música, mas nunca me interessei para poder... né? Não. E de repente, trabalhando com os músicos lá na minha paróquia, eu comecei a compor do nada. As coisas de Deus, né? Assim, o pessoal diz assim, Frei, mas você toca algum instrumento? Porque para compor, né, você tem que tocar. Eu disse, nunca toquei não, mas as minhas canções, elas vinham, né? Letra e melodia. E aí, claro, eu passava para a pessoa que trabalha com música, para poder colocar os arranjos, foi interessante. Eu fui construindo, né, eu acho que tem mais de quase 15 anos que eu trabalho, não, 12 anos que eu trabalho com música. Sim. E aí lá em Teresina eu gravei o meu primeiro CD, tive a ajuda de alguns amigos músicos. Depois dos 3 anos lá, fui para Parnaíba, no Piauí, ser vigário paroquial. Lá eu gravei mais 2 CDs. Depois apareceu aí nesse intervalo de tempo o Padre Gleison Adriano, que é da Arquidiocese de Belo Horizonte, que também trabalhava com artes. Interessante. Em Belo Horizonte você então, é porque nós já éramos amigos, a gente já trabalhava nesse campo da arte. E ele trabalhava com mosaico, com pintura também. Eu trabalhei com pintura, e ele com iconografia. Então, aí nós começamos a conversar. Na época ele morava em Roma, começamos a conversar através da internet, na época Facebook, né? Sim.
E aí nós fizemos essa parceria. Ele ia voltar para o Brasil, terminando o curso, eu enviava algumas canções para ele corrigia e aí nós fomos compondo juntos. Quando ele voltou, no meu terceiro CD, ele fez uma participação. E aí, quando ele voltou de novo para o Brasil, nós decidimos formar uma dupla de padres cantores, que é o Padre Gleison e Frei Ricardo Regis. Sim. E aí gravamos nosso primeiro CD como dupla. Então foi muito interessante, fizemos muitos shows. Muito trabalho de evangelização, não é tão fácil esse caminho, porque assim, a gente encontra às vezes pessoas que são desleais, pessoas, sabe, enciumadas, é um mundo muito competitivo, porque a arte traz o seu glamour e as pessoas querem viver dessa realidade, é a fama, é o sucesso, é o prestígio, é o, sabe, estar na frente, é o receber o troféu, é o ganhar mais do que o outro, ou então é tirar o outro de circulação para poder colocar um valor a menos, para poder o outro sair e a pessoa se apresenta. Então tem tudo isso por trás. E a gente vai se cansando, é claro. Mas nessa realidade de estar cansado, a gente adquire experiência. O bom é isso, que a gente vai adquirindo experiência, a gente vai amadurecendo e percebendo o que vai ser bom para nós, o que nos faz crescer e o que é bom também para outra pessoa. E a gente vai filtrando muita coisa, né? Certo. E oferecendo o melhor que a gente tem para as pessoas que merecem. Bem, você tem algum projeto para o ano que vem? Olha, Algum lançamento novo, esse ano eu trabalhei muito, estou muito cansado, né? A gente merece pausar um pouco. Mas assim, o trabalho ele dá continuidade, né? A agenda que tem é de missas, casamentos, alguns momentos de evangelização, noites de misericórdia, muitas paróquias. Eu queria falar com você, essa noite de misericórdia, como é que nasceu também esse momento de evangelização? Então, aqui, quando eu era estudante de teologia, aqui na época tinha o Padre Eugênio, né? Então o Padre Eugênio, mas tinha o Padre Xerigato na época, que era lá da base. Me lembro. Pronto, da Nossa Senhora de Loreto. E aí começou, porque eu lembro assim, começou tudo com ele, porque era muita gente lá, e depois ele sai de circulação, entra o Padre Eugênio, só que os outros padres começam. Quando eu fui para Teresina, eu levei essa proposta também, lá já tinha outro padre. Então assim, não é que é de uma pessoa, é que é da igreja, é o que a gente vai fazendo, evangelizando e levando as pessoas a Jesus Cristo através da Eucaristia, mas que é o Santíssimo Sacramento, né? Sim. Enfim, e isso aí eu fui convidado assim algumas vezes, né? Com parceria com o Padre Eugênio, outras paróquias me chamaram. Lá na Igreja do Líbano, eu iniciei lá, mas antes da pandemia eu comecei esse trabalho muito, né, lento e tal, as pessoas foram chegando, hoje a igreja fica tomada. Então assim, é um momento muito rico para a nossa igreja, esses momentos de evangelização. Qual é o dia e a hora? Lá na Igreja do Líbano, sempre a segunda quarta de cada mês, às 19 horas. 19 horas. Exato. E esse é um momento muito interessante. E outras paróquias que começaram a chamar o Frei Ricardo Regis para ministrar também esse momento. Fora shows que aconteceram aí em algumas cidades, né? Então foi muito bom. Mas a agenda continua aberta, eu estando livre, eu estou disponível, né? A obra de evangelização, ela continua. Fora as redes sociais também, né? Que tomam um bom tempo nosso. Realmente, você falando e eu realmente ouvindo, né? E vendo como é maravilhoso quando Deus nos capacita, né? Isso a gente não projeta. No meu caso, por exemplo, eu nunca imaginei um dia estar apresentando um programa de televisão. Primeiro que eu era muito tímido. Primeira vez que eu peguei o microfone, quase que me tremia de derrubar o microfone, né? Aí Deus vai capacitando, porque é uma missão que Deus nos dá, e Deus lhe deu esse dom também. Exato. Mas eu era tímido e eu continuo sendo tímido. Eu continuo. Mas eu não sei como que isso aconteceu, porque assim, Deus vai usando você como um canal, né? Sim. Mas é como eu sempre digo, quando você se mantém aberto, dá livre acesso para Deus, e que você se coloca, porque você tem que se colocar no seu lugar, né? Eu penso que Deus age profundamente. Mas você não pode se envaidecer, porque a obra não é sua. Sim, é dele. É dele. Eu tive um grande formador na minha caminhada, que é o nosso querido, estimado arcebispo emérito, Dom José Antônio, né? Quando ele me convidou para a caminhada com Maria, então sempre ele baixava meu fogo. Ele apontava para lá, é ele, né?
E é isso mesmo, é ele. Mas para a gente encerrar o programa, estamos chegando também no ano novo, né? E o nosso querido Papa Francisco promulgou o ano jubilar, não é? Da Igreja Católica, né? Com o tema A Esperança Não Decepciona. Romanos 5,5, né? Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Então, falando desse jubileu da nossa igreja no ano que vem, que fala da esperança, qual a mensagem de esperança que você daria para nossos amigos que estão nos acompanhando? As pessoas, penso eu, que elas estão vivendo num mundo de desespero. Em vez do desespero, a espera. Na espera, a esperança. Como recorda justamente São Paulo, quem tem a esperança não se decepcionará jamais. No mundo que a gente vive, a gente vai encontrar os desafios, problemas, sofrimentos. Só que se você não for forte o suficiente, tudo isso vai te envolver e pode se tornar uma bola de neve. O que você tem que ter é paciência para saber lidar com os seus problemas, sofrimentos, com as provações da vida. Porque tem dias que o sol brilha para todos. Tem dias que o sol, mesmo brilhando, essa luz não vai conseguir lhe alcançar. E aí você tem que parar, pensar, respirar, refletir, silenciar, voltar ao ponto de partida e recomeçar. Se as coisas não deram certo hoje como você pensou, espera. Deixa terminar o dia, amanhã é um novo dia. Recomeça. São Francisco dizia isso para os confrades. Irmãos, vamos recomeçar porque até agora nós não fizemos nada. Então, na vida é isso, você merece um recomeço. Mas esse recomeço só é possível se você manter acesa a sua esperança. Então, recomece, o ano está finalizando, faça um exame de consciência, volte ao ponto de partida, recomece de novo. Deus sempre nos dá uma nova chance. Não desista, porque não vale a pena desistir quando você tem um caminho longo e ao seu lado a esperança. E a esperança é Cristo. E quem assim o tem como luz, como alegria, como presença, nada vai conseguir derrubar. Mas a esperança que é o combustível para manter acesa a sua fé ao longo do seu caminho. Então eu desejo a todos vocês que nos escutam, que participam deste programa, muita esperança, muita paz, muita alegria e um ano repleto das bênçãos e graças de Deus. Então, nesse ano novo, vamos semear a esperança no coração do Semear povo de Deus, esperança. nas suas noites de louvor da misericórdia, Exatamente. nas suas pregações. É isso que nós almejamos a cada um que está nos acompanhando com o nosso programa Semeando. De já queria agradecer a sua participação no nosso programa. Você sabe que aqui você é cadeira cativa, dentro do seu tempinho, né? Você dá um pulinho aqui e vem partilhar conosco. Eu que agradeço o carinho de sempre, a gentileza, o convite de sempre, né? A gente se encontra muito, mas estamos sempre próximos e desejando sempre sucesso. São 37 anos de trabalho de evangelização, de missão. Então, continue, porque aonde a gente semeia uma semente boa, uma semente dela nasce muitos frutos. E desses frutos, quantas sementes nascem? Então, continue semeando o Evangelho, o amor, a graça de Deus. E convidando também as pessoas, aqueles que quiserem seguir o Frei Ricardo Regis, conhecer as canções do Frei. Opa. Em todas as plataformas digitais da internet você encontra lá as minhas canções. É só procurar Frei Ricardo Regis. Pronto. E aí nas redes sociais, o Instagram. freiricardoregis.oficial. De segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, eu sempre tenho a bênção com o Santíssimo. Então, acompanho. você de casa, você pode acompanhar também, rezar com o Frei, receber essa bênção, começar o seu dia mais feliz, mais esperançoso, mais iluminado e mais abençoado. Então, sim, o Instagram, freiricardoregis.oficial. E no TikTok, também eu sempre compartilho das bênçãos lá, você pode também seguir no TikTok. É Frei Ricardo Regis com 2 S no final. Ótimo. Então, com a sua bênção, nós vamos encerrar o programa de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Pai Todo-Poderoso derrame a sua graça e a sua bênção sobre todos nós. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E até o próximo sábado aqui na TVC, às 7 horas da manhã. Fique com Deus.